até o 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que venha a ser restituído? Ou quem recompensa? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A gente acabou de louvar algumas canções e esse trecho de Romanos, ele é um louvor. E é uma das mais belas canções que a gente pode observar na Bíblia. E muitas músicas foram feitas a partir desses 4 versículos. E tem momentos na nossa vida que às vezes a gente só precisa parar tudo que a gente está fazendo, fechar os olhos e lembrar de versículos como esse. Versículos que engrandecem a soberania do Senhor. E aqui, Romanos, Paulo ele vem falando, retratando sobre muitas coisas. Ele vai falar sobre o pecado e sobre a necessidade de salvação. Ele vai falar da justificação somente pela fé. Vai falar do poder do Espírito Santo em transformar a vida de um crente pela renovação de mente, pelo culto. Vai falar da soberania de Deus na salvação e também sobre Israel no plano de salvação do Senhor. E também sobre a importância do amor, da unidade, do serviço dentro da igreja. Também no relacionamento dos crentes com os que não são crentes e com as autoridades. Então, ele simplesmente para tudo o que ele estava fazendo e ele começa a louvar ao Senhor. E o louvor, ele tem que ser bíblico. A gente hoje em dia, ainda mais para nós que somos do departamento de música, a gente tem muita dificuldade com músicas, porque as músicas não estão mais voltadas para o Senhor. Elas não estão mais voltadas para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Porque o propósito da criação da música é único e exclusivo para louvar ao Senhor em todos os seus seios. Então, a música ela não foi criada para falar dos meus sentimentos, para falar daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou passando. O louvor que agrada ao Senhor é quando é voltado somente para Ele. E Paulo, ele deveria estar muito cheio quando ele começou a cantar esses versículos que ele deixou para nós. Ó profundidade das riquezas. E louvar, ele tem a ver com o coração. E se a gente não está tendo tempo com Deus, como é que a gente vai louvar de todo o nosso coração? É muito nítido quando a gente está cantando só por cantar. Quando eu apenas abro a minha boca, porque eu conheço a canção e eu sei que a gente acaba fazendo pequenos rituais, mesmo sem querer. Eu estou na igreja, eu me levantei e a música é conhecida. Então eu vou cantar, porque cantar faz bem, não é? Cantar faz bem à nossa alma. Mas quando é do coração, é totalmente diferente. A gente é muito preenchido. A gente sente Deus tocando no nosso espírito, no íntimo do nosso ser e se revelando para nós. Paulo, ele começou a ter essa revelação da profundidade do Senhor. Mas porque ele se dedicava em tempo. Ele lia o que era escrito sobre Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente tem prazer na palavra do Senhor, a gente vai conseguir louvá-lo da forma que Ele quer. Eu não estou falando sobre cantar músicas, mas de louvá-lo em tudo que Ele faz. E quantas vezes eu posso imaginar que vocês que levam uma vida de oração, quantas vezes vocês não estavam lendo a Bíblia, a gente, no nosso momento com o Senhor, e de repente a gente estava ajoelhado, com as mãos levantadas, simplesmente dizendo palavras ao Senhor, aquilo que a gente sabe com o nosso intelecto, tentando louvá-lo, mesmo no nosso ser finito, que a gente nunca vai conseguir compreender o Senhor. Mas
Aquilo que o nosso intelecto consegue produzir de palavras para o Senhor, a gente não estava fazendo. Esse é o verdadeiro louvor. E nos versículos seguintes, ele vai falar: ó profundidade das riquezas, tanto na sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ele devia estar muito maravilhado, presenciando isso que Deus estava se revelando para ele. É muito profundo. Imagine a gente jogar uma pedra, estando num penhasco, e a gente nunca viu essa pedra cair. Se alguém já esteve no topo de uma montanha e jogou água na água, ou onde quer que seja, viu cair, mesmo que lá de longe. Mas a profundidade do Senhor, ela é infinita. Ela não tem fim. Então nós somos seres finitos. Nós nascemos, vivemos e morremos. Nós temos um fim. Mas o Senhor, Ele não tem fim. Não existe um limite para o Senhor. Não existe um fim para Deus. Não existe um fim para a sua sabedoria. Não existe um fim para o conhecimento de Deus. A gente tem um limite. Ele conhece todas as coisas em todo o tempo. Eu estava falando com a minha equipe hoje, ou foi ontem, que Deus, a gente criou o passado, presente e futuro. A gente criou o tempo para nos ajudar. Mas Deus, Ele vê um todo. Ele vê uma geração. E às vezes a gente não vai conhecer tudo. A gente tenta, estuda. Salomão foi o homem mais sábio da terra. A gente vai tentar, mas a gente nunca vai conseguir se achegar ao mínimo do que Deus sabe. Ele conhece a todas as coisas simultaneamente. Ele é infinito. Nós não somos. Nunca vamos conhecer Ele completamente. E no versículo seguinte, no mesmo versículo ele fala: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter o prazer de contemplar a beleza do Senhor. A gente vai conseguir vê-lo, mas nunca saberemos tudo dele. Aí quando a gente chega e lá vai ser eterno, não tem fim, a gente vai perguntar, a gente vai conversar, mas a gente nunca vai saber tudo sobre o Senhor. A gente vai passar a eternidade com Ele e a gente nunca vai saber tudo sobre Ele, porque Ele é infinito. Imagine que grandiosidade é essa. Eu tento imaginar, eu fiquei, quando Deus ministrou no meu coração esses versículos, eu fiquei tentando imaginar, e a minha mente, ela chegou a um limite, porque eu ficava tentando imaginar essa plenitude no Senhor, e eu não conseguia. Não existe limite. Ele é complexo, Ele é infinito. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo, ele faz uma pergunta retórica, porque quem pode responder uma pergunta dessa? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que vai levantar a mão e falar: eu conheci? Ninguém. Mas ele estava perguntando: quem conheceu a mente do Senhor? A mente dele é penetrável. Imagine, eu acho que aqui na face da Terra, devido à inteligência humana, não existe, eu não consigo pensar na minha cabeça agora, nada que o ser humano não consiga penetrar. Esse negócio é concreto, é duro, vai lá com a brincadeira, tudo tem um jeito aqui nessa terra, não é? O ser humano, pela inteligência, pela capacidade, mas a mente do Senhor, ela é impenetrável. A gente nunca vai saber. A gente conhece a mente do Senhor. Os seus pensamentos são insondáveis, os seus caminhos são muito além. E aí, às vezes, a gente se pergunta: quantas vezes eu já não me perguntei e escutei pessoas perguntando: por que Deus permite que o mal existe? Eu não sei. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. A gente não tem como saber o porquê das coisas existirem e acontecerem do jeito que acontece. Por que que Deus permitiu a existência do diabo e hoje a gente passa por tudo isso no mundo? Eu não sei. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Aí, se a gente for olhar para a nossa vida, nesse momento, a gente vai pensar. A gente pensa que a gente é ser humano, a gente é falho, a gente vai pecar. Por que que eu estou passando por isso? A gente não entende. A gente não entende por que a gente tem determinadas doenças, ou por que a gente passa por certos problemas familiares, não é? Por
que a gente passa por problemas no trabalho. A gente não sabe. Os caminhos do Senhor, eles são inescrutáveis. Não tem como a gente saber. Ele sabe, e Ele sabe o que é melhor para nós. Imagine, recentemente eu descobri o porquê de eu ter tantas crises alérgicas todos os dias. Desde que eu nasci, eu tinha crises alérgicas e o hospital era a minha segunda casa, que eu conhecia todo mundo já sabia o que ia tomar. Minha ficha era mais fácil de achar, porque eu estava sempre no hospital. Então, foi ano passado, eu descobri que eu sou alérgica a ovo, a carne vermelha, a glúten, a outras coisas lá. E aí imagine uma pessoa que gosta de comer, que eu gosto de comer, gente. Tem uma coisa que eu gosto, é de comer, quer ver eu ficar feliz, é comida. E aí eu descobri que eu não posso comer tudo que eu gosto. Todas as coisas que eu gosto. Um bolo recheado tem glúten, uma carne vermelha, um arroz. Aí quando eu feijão, pronto, eu também não posso comer feijão. E aí quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas perguntam, vocês estão se perguntando isso aí? Você come o quê? Você come o quê? Se você não pode comer arroz, se você não pode comer feijão, se você não pode comer carne vermelha, você come o quê? Estou comendo. Tem uma lista pequena, só que desde que eu comecei a alinhar minha alimentação, eu nunca mais tive uma crise alérgica. Eu nunca mais precisei tomar um remédio. Eu nunca mais precisei para nebulização. Eu gastava muito dinheiro com antialérgico. Todo mês, era a feirinha do mês, era eu passar na farmácia e comprar, porque eu tinha isso todos os dias. E hoje eu não tenho mais. Então por que disso? Eu não sei. Por que eu nasci com essa limitação? Eu não sei. Mas o Senhor sabe, não é? E eu sei que vocês também enfrentam muitas situações difíceis. Com vocês mesmos, com as pessoas que estão na sua casa, que estão ao seu redor. Eu não sei te responder o porquê de você passar pelo que você passa, mas o Senhor sabe. Como insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis são os seus caminhos, mas é caminho de bem e não de mal. Então, quando a gente tem em mente que existe algo a ser produzido em nós e através de nós para alcançar outras pessoas, a gente vai ter paz naquilo que a gente sente. Talvez a gente não fique feliz no auge da situação, a gente se descontrole, mas quando a gente confia, a gente não deixa a ansiedade tomar de conta, quando a gente não deixa que essas coisas terrenas dominem a gente, aí a gente começa a entender um pouquinho do processo e confiar que o Senhor tem um caminho, Ele tem algo de bom para fazer em nós. Amém? Por que Deus nos escolheu? Romanos é sobre salvação. Ele nos escolheu primeiro. Eu sei que é uma liturgia da igreja perguntar: vocês querem aceitar Jesus? Eu cresci na igreja que todo final de culto é perguntado isso. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Mas Ele nos aceitou primeiro. Ele nos escolheu, Ele escreveu uma história para nós. Lá em Salmo 139 vai dizer que Ele escreveu a nossa história antes mesmo da gente nascer. Então, Ele olhou para nós e disse: eu tenho uma história para você. Eu tenho uma vida plena comigo de intimidade para cada um. E às vezes a gente está tão disperso, não é? E a gente não consegue se atentar àquilo que o Senhor está nos convidando, que é sair da nossa condição pecaminosa e nos levar para a graça da sua maravilhosa luz. Porque a gente é pecador. A gente tem vivido numa época em que o pecado está deixando de ser falado, ele está deixando de ser combatido. Então a gente vê muitas pregações aí fora. Se olhar o Instagram, misericórdia, são poucas as coisas que se salvam, mas são centradas no que eu preciso, no que eu desejo, no que eu quero, né? Eu escuto muito, é uma luta todos os dias, porque as pessoas que me rodeiam, o meio que eu estou trabalhando é um meio de muito glamour, de muito Instagram, de muito dinheiro, de muita visibilidade, de muita vaidade.
Então é uma luta todos os dias. Por quê? Porque eu mereço, a frase pega os versículos, eu mereço comer o melhor dessa terra, Deus me criou para viver coisas grandes, extraordinárias, e tudo relacionado ao dinheiro, à fama, à vaidade. Mas ainda que Deus nos dê uma vida próspera financeiramente, esse não é o foco. E isso tem sido mudado nesse período que a gente tem vivido. Então está tudo voltado para o homem. As músicas estão sendo voltadas para o que eu sinto, para o meu sofrimento, para a minha vitória que está chegando, para a derrota do outro que está iminente, para os aplausos para mim, para o momento que eu vou brilhar. E não é sobre mim, é sobre Ele. E quem foi o conselheiro do Senhor? Quem conheceu a Deus? Quem conhece? Quem sabe? Quem dá conselhos a Deus? Ele é soberano. Ele é um governador independente. E Ele é autossuficiente. Deus, Ele é o único que é autossuficiente. A gente segue por certas vivências, experiências, criação, a gente se torna um pouco, a gente quer se tornar autossuficiente. E é a pior coisa do mundo. Eu vivi uma vida inteira, até uns tempos atrás, de autossuficiência. Eu não gostava de pedir ajuda. Eu ficava irritada quando alguém dizia assim, que queria me ajudar, ou se eu não conseguia algo que era para eu pedir ajuda. Eu não gostava de pedir ajuda, porque é muito difícil a gente depender do outro, não é? Isso me irrita até hoje. Eu precisar de alguém e acaba nem receber ou não. Olha como é ruim. Então, só o Senhor, Ele pode ser autossuficiente. Apenas Ele. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de nada. Quem conheceu a mente dele? Ninguém. Quem se tornou seu conselheiro? Quem é no mundo sábio o suficiente para dar conselho a Deus? Quem é que pode dizer assim, não Senhor, se eu fosse o Senhor, eu fazia dessa forma, não é? Eu acho que ninguém, ainda que a gente às vezes fala, eu acho que seria melhor assim, quando a gente vê certas situações, né? Na loja esses dias, por causa dessas chuvas que deu, aí uma pessoa falou assim, mas não era para chover esse horário não, que é o horário que a pessoa está saindo, né? Ninguém quer, eu não quero que chova, porque eu ando de moto, imagina, eu faço 60 quilômetros por dia todos os dias, e só chovia no horário que eu estava chegando e no horário que eu estava saindo. Aí uma pessoa que estava saindo também falou assim, não era para chover agora não. Eu falei, sim, Deus, e era para chover que horas então? Já que você sabe qual era o melhor horário para chover, qual era para chover então? Aí não teve como responder. Então a gente passa por essas situações, que às vezes a gente acha que a gente sabe mais que Deus, né? A gente vai falar coisas e frases em situações, e principalmente situações que nos coloquem que nos tiram do conforto, que nos tiram da nossa zona, que nos leva ao sofrimento. Porque o sofrimento, ele é um instrumento que Deus usa para nos fazer chegar até Ele, para nos moldar, para nos tratar, para nos santificar. Então, quando a gente sofre, a gente tem que se alegrar. Eu tenho aprendido na dor esse versículo, se alegrar no sofrimento. Mas me diz se é fácil. Você está passando por um sofrimento e está rindo, está alegre, está bem dizendo. Não é fácil. Mas, se a palavra de Deus diz que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Às vezes eu entendo as coisas assim, no literal. É assim, é assim, é assim. Se a palavra de Deus diz, é possível, porque o Espírito Santo, Ele está aqui na terra para nos auxiliar em tudo que a gente precisa. Jesus subiu e Ele disse, eis que vos deixo um Consolador. Então, é possível. É possível. E
Quem deu primeiro a Deus para ser recompensado? Uma vez eu era adolescente e eu entrei numa crise assim, de saber como Deus surgiu. E até hoje, às vezes, isso martela. De onde foi que Deus surgiu? É porque, se a gente for tentar pensar, tentar imaginar, como foi que surgiu? De onde veio? O que Deus nos deve? O que é que Deus deve a você? O que é que Ele deve a mim? A gente age, às vezes, como se Deus nos devesse. Não, porque eu mereço, porque eu quero, porque eu preciso. E a gente, às vezes, bota Deus na contra-parede. Eu já vi muitas pessoas falando sobre o que queria que Deus fizesse, como se Deus devesse alguma coisa a nós. Mas Ele não deve nada, absolutamente nada. E o que nós devemos a Deus? Tudo nós devemos a Deus. Eu tento sempre, todos os dias, quando eu vou orar com a equipe da loja, a gente não percebe o quanto a gente é agraciado. A gente respira sem ajuda de aparelho, a gente se alimenta sem ajuda de aparelho, a gente faz as nossas necessidades sem ajuda de aparelho. Nós temos os nossos membros funcionantes, estou falando nós que aqui, todo mundo, nós temos os nossos membros funcionantes, nossos braços, nossas pernas, a gente consegue ir e vir a hora que a gente quer. Mas quantas pessoas não podem? Quantas pessoas não conseguem? Então a gente deve tudo a Deus. Porque por mais que seja algo já rotineiro, a gente não dá a devida importância. Porque o ser humano ele só valoriza algo quando ele perde. Como eu valorizei a casa dos meus pais antes de ter a minha e ter que pagar água, luz, internet, aluguel, aí vem comida, né? Eu falei, posso voltar? Mas não deu certo, não. Então a gente só vai valorizar quando perde, mas a gente deve tudo ao Senhor. Eu devo tudo a Ele. Se eu estou aqui hoje, nesse momento, tendo essa oportunidade, é por causa dele, é por Ele. E a gente precisa tanto do Senhor, a gente precisa muito do Senhor, a gente precisa desesperadamente de Deus. Deus, Ele não precisa da gente, Ele conta com a gente, porque Ele quer, Ele é relacionado. Então, Ele incumbe a gente de uma missão, de um propósito, que é fazer Ele ser conhecido. Mas Deus, Ele prossegue muito bem sem eu e sem você. Os planos deles não podem ser frustrados. Se eu não quero fazer, se eu não quisesse estar aqui, outra pessoa estaria. Se eu não quisesse, se eu não aceitasse essa oportunidade, outra pessoa aceitaria. Outra pessoa faria. Deus, Ele não precisa de nós. A realidade é essa. E às vezes a gente age como se Deus precisasse da gente. Mas nós somos dispensáveis. E eu escuto isso volta e meia na empresa. Todo mundo é dispensável. Deus, Ele é soberano e autossuficiente. Mas Ele quer que a gente vá até Ele. Achegai-vos a mim. Achegai-vos a mim. Essa semana eu estou numa loja nova, tirando férias do gerente, e eu sei que a minha principal missão ali é fazer Jesus ser conhecido, é sacudir. Já estou na segunda loja ainda nesse mês, e eu sei que meu patrão não vai escutar, eu acho que ele não vai assistir, mas eu não estou preocupada com as vendas. Eu espero que ele não veja, mas eu não estou preocupada com as vendas. Eu estou preocupada em fazer Jesus ser conhecido. Que a minha missão, quando eu entendi qual era o meu chamado, aí tudo clareou. Então eu não perco nenhuma oportunidade. Se eu estou na academia, por mais que eu não goste de conversar com ninguém, mas se eu estou na academia, eu procuro uma brecha para falar de Jesus. Se eu estou no trabalho, gente, se acheguem ao Senhor, porque às vezes as pessoas estão tão feridas, a religiosidade, estão tão opressas pela religiosidade,
naquele ato litúrgico de sentar na cadeira, assistir o culto, voltar para casa e viver a sua vida, e só se alimentar quando vem aqui, como isso é comum, como isso é enorme nesses lugares que eu tenho ido. Então, quando eu fiz uma pergunta esses dias para duas: como é que é a sua vida com Deus? Elas reconhecem que não tem uma vida como deveria, mas elas acham que Deus está lá e eu estou cá. Então eu sento na cadeira, no culto, escuto, e aquilo é suficiente, não é? Então a gente tem que se achegar até Ele como crianças, pedindo colo, porque Ele quer que a gente esteja próximo a Ele, porque Ele tem muito para nos dar. É a graça dele. Ele quer, quando Paulo, no versículo 36, ele vai falando o porquê dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Aqui ele mostra que a gente tem que se curvar diante da glória do Senhor. Como é lindo ver a criação dele. Viajando todo dia, eu tenho a oportunidade de ver o sol saindo de certos lugares e o sol se pondo. E é a coisa mais linda do mundo. Como é linda. Tem dia que eu vou, quando eu entro lá na BR, eu vou chorando até a porta da loja. Porque a criação revela, a criação louva. É lindo demais. É por Ele, é para Ele, é por causa dele. Todas as coisas. Não tem como a gente não perceber a beleza do Senhor em tudo. Existe beleza nas coisas mais simples. A gente está tão... O dia é tão cheio, é tudo tão corrido que a gente não consegue parar, igual Paulo fez, e simplesmente contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a sua magnitude. Contemplar a criação dele. Como é bom. Quando vocês vão para a praia, vocês viajam, você fica maravilhado olhando para a infinitude do mar, olhando certas paisagens, e é lindo, não é? A gente ia... Nossa, uau! Você não tem nem muito o que falar. Eu duvido ter alguém sentado contemplando o mar, se essa pessoa vai estar conversando muito. Não conversa. Você fica sem palavras. Que a criação do Senhor é maravilhosa. É muito linda. Então, é por Ele, para Ele. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o Senhor. Tudo existe para os seus propósitos, para o louvar. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Se eu estou aqui nessa terra, é para a glória de Deus. Nós viemos dele, nós somos criados através dele, e nós temos que viver a nossa vida por ele. É tudo sobre ele. A gente não é para viver. Deus, ele não quer que a gente viva. Eu tinha um planejamento de vida. Eu tinha, eu vou entrar na faculdade em tal idade, vou sair da faculdade, vou passar no concurso, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e depois eu vou fazer lições, né? Porque a gente planeja isso porque a gente tem planos e a gente acha que é desse jeito. Vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer sucesso. Mas lá em Lucas 12 fala: louco, essa noite que ele atual, o que tem se preparado? Para quem será? Para quem é o que a gente está fazendo? Até o dia de hoje. É para o Senhor? Nós temos louvado Ele em tudo que a gente faz? Nós existimos. Nós estamos aqui por causa dele. E eu entendi isso recente, não tem muito tempo não. Perguntar: Senhor, como eu posso te servir melhor e te glorificar nesse dia de hoje? Eu falo todos os dias isso. A gente tem um presente que são as 24 horas. Que todos os dias Deus nos dá. Quantas pessoas não acordaram hoje? Dormiram e não acordaram? Porque a gente acha que não, só acontece com o outro. Eu vou viver, eu vou crescer, eu vou envelhecer. A gente tem uma expectativa de vida e a gente acha que a gente vai viver até 70, 80, né? A gente cria isso na cabeça sem nem fazer muito esforço.
Mas e se eu não acordar amanhã? Eu terei vivido para a glória de Deus? Os meus dias eles foram contados sabiamente e todos glorificaram ao Senhor? Se eu estou na escola, como eu posso glorificar o Senhor na escola? Se eu estou dentro de um relacionamento, como eu posso glorificar ao Senhor no meu relacionamento? Se eu estou em determinado trabalho, como eu posso me posicionar para a glória de Deus? Porque tudo, ele não disse algumas coisas são para a glória de Deus. Ele não deixou essa marcha. Ele não deixou essa brecha. Ele falou que tudo, se é tudo, é tudo. É literal. É para a glória de Deus. Como o meu final de semana, minhas férias estão chegando. Como eu vou usar as minhas férias para a glória de Deus? Como o meu exemplo, como aquele tempo livre que eu tenho vai ser usado para a glória de Deus? Como a minha doença vai ser usada para a glória de Deus? Como a minha ausência de dinheiro vai ser usada para a glória de Deus? Como a minha falta de alguma coisa que seja necessária, ao meu ver, vai ser usada para a glória de Deus? Como uma situação como um colega de trabalho vai ser usada para a glória de Deus? Tudo tem que ser para a glória de Deus. Como a nossa vida vai trazer a glória de Deus, vai demonstrar a glória de Deus? Porque nós somos instrumentos. O mundo, ele vem através de nós. Eu já vi uma frase que as pessoas que elas não leem a Bíblia, elas têm que ver a Bíblia a partir das nossas vidas, a partir de quem somos. Então, como a gente está vivendo os nossos dias para a glória do Senhor? Como eu vou fazer? Como será o meu amanhã? Não tenho como saber como vai ser o meu amanhã. Mas de uma coisa eu sei. Eu quero que o meu amanhã seja para a glória de Deus. Desde o momento que eu acordar até o momento que eu me deitar. Porque é muito lindo isso que Paulo deixou para nós, esse louvor. É muito lindo a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. Profundo, é insondável os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que seja restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém? Vamos cantar uma música? Deixa eu só pegar aqui o celular. E eu queria que você meditasse